Gente, que alegria ter vocês aqui mais uma vez, mais uma live maravilhosa pra gente conversar muito. Bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é para quem principalmente está começando nesse mundo sem glúten, nesses preparos sem glúten. Então, se você tá começando, tá se sentindo perdida, né? Não sabe que receita fazer, não sabe que farinha comprar, não sabe por onde começar, calma. Fica comigo nessa live que você vai entender, né, quais são os primeiros passos ali que você tem que dar em direção aos seus preparos de pães, de bolos e de outros tipos de receitas sem glúten. Qual é a importância de vocês saberem por onde começar? Quem está no início, quem descobriu agora a restrição, qual é a importância de vocês saberem isso? Para vocês não terem dor de cabeça. Começar do jeito errado é a pior coisa que tem. Eu acho que qualquer coisa na nossa vida, né? Quando a gente começa do jeito errado, não tem como aquilo dar certo. Ou se para dar certo vai demorar muito tempo. E fazer receita sem glúten não é diferente. Nós precisamos começar do jeito certo para que a gente consiga obter um resultado, né? Que a gente consiga comer, sinta prazer em comer aquilo mais rapidamente, de maneira menos dolorida possível e com menos gasto possível, né? Quando a gente tá no início, tá perdida, não conhece esse preparo sem glúten e a gente não sabe muito por onde começar e pega, né, qualquer caminho serve quando você não sabe para onde ir, não é mesmo? O problema disso é que a gente desperdiça muito ingredientes, a gente joga muito dinheiro no lixo, a gente se frustra demais com as receitas que dão errado. Então, qualquer caminho não serve. A gente precisa do caminho certo, certo? Tudo bem? O caminho certo. E com isso, né, com você aprendendo como fazer essas receitas, como começar a fazer essas receitas, você vai evitar desperdícios, como eu disse. Você vai economizar sim, tá? Ainda mais porque hoje em dia os nossos ingredientes sem glúten, eles têm um valor mais elevado do que tinha anos atrás, né? Não só o sem glúten, claro, né? Tudo subiu de preço. Então, a gente precisa aprender a fazer do jeito certo para evitar jogar dinheiro no lixo, que é o que a gente faz quando não sabe o que está fazendo. Quando a gente pega uma receita qualquer errada na internet, a gente joga dinheiro no lixo, literalmente. Através do quê? Desperdício de ingredientes, jogando receita inteira no lixo, ou simplesmente, né, fazendo alguma coisa que a gente não goste, mas tem que comer, porque é aquilo que tem. Então, isso também é um desperdício, isso é um gasto a mais. A gente não sente prazer em saborear determinadas receitas. Então, para isso, você precisa saber por onde começar e como começar do jeito certo. Por quê? Errando, né? Errando muitas vezes, a gente acaba desanimando, desistindo de fazer. Eu tenho alunas, inclusive, que já me relataram, olha, eu errava tanto no início, meus pães ficavam duros, eu tirava do forno, era triste, eu olhava para eles, eu tinha que jogar direto no lixo, porque não dava para cortar o pão de tão duro que ficava. Então, não é só você que sente essa dor, tem muitas pessoas que sentem essa dor ou sentiam essa dor. Só que quando você vai pelo caminho correto, pelo caminho que funciona, você acerta os seus preparos e evita todas essas dores de cabeça que eu citei. Certo, gente? Então é muito importante vocês saberem por onde começar. E eu escolhi esse tema justamente porque eu sei que tem muitas pessoas novas aqui nesse mundo sem glúten. Então eu quero ajudar vocês que estão no início. Também quero ajudar quem já tá nessa caminhada há mais tempo, mas ainda não conseguiu acertar do jeito que você espera uma receita, né? O seu bolo ainda não fica tão macio, não fica tão fofinho, seu pão ainda fica um pouco pesado, um pouco embatumado. Então, a gente vai trabalhar todos esses aspectos durante todas essas lives de aquecimento. Tudo bem, gente? Bom, e por onde então, né, é que nós devemos começar? Vou contar uma história aqui. Uma história não, na verdade, né? Por onde geralmente que as pessoas estão acostumadas a começar? Eu comecei desse exato jeito, não sei se vocês. Qual é o jeito que a gente faz primeiro, quando a gente se depara numa alimentação sem glúten, que a gente não sabe muito por onde ir, o que fazer? O que a gente faz primeiro? A gente vai atrás de uma receita. Tô errada? Não tô errada. A gente pega uma receita qualquer e replica e faz a receita, ou seja, a gente começa pelo fim. Como assim pelo fim, Gabriela? Que fim? Tá doida? Não, gente. A receita, a execução da receita em si é o final da nossa caminhada. A gente precisa primeiro
saber o que estamos fazendo, saber o que estamos colocando naquela receita, saber o modo de preparo daquela receita. Não é você pegar uma receita, replicar, achar que vai funcionar, porque não vai funcionar se você não tiver os conhecimentos prévios sobre os ingredientes, sobre o tamanho de forma, tipo de forma, sobre temperatura e tempo de forno. Então, quando você não sabe o que está fazendo, você não vai ter um resultado perfeito. Você precisa adquirir, né, fazer o que você está fazendo agora, nesse momento. Adquirir conhecimento prévio. Não é uma faculdade, é um conhecimento básico. Um conhecimento básico sobre os ingredientes, sobre como misturar esses ingredientes, sobre como combinar as farinhas, por exemplo, né? Um conhecimento básico de saber assim, ó, eu não posso usar só farinha de arroz. Eu tenho que usar um mix de farinhas, uma combinação de farinhas que me traga estrutura, que me traga liga, que me traga maciez, que me traga leveza. Eu tenho que ter esse conhecimento básico de entender que uma receita que leva só farinha de arroz e polvilho doce não fica perfeita. Ela pode ficar boa, dá pra comer? Dá, mas ela não vai ficar perfeita. Para ela ficar perfeita, ela precisa estar equilibrada. Eu não tinha noção disso lá no início. Quando eu comecei os meus preparos sem glúten, nossa, era uma lástima. Por quê? Minhas receitas ficavam horrorosas. Primeiro que eu não sabia fazer nada, né? Eu saí de casa muito nova para estudar, então eu não sabia, não tinha vontade, interesse de aprender a fazer nada. Então eu não sabia nem cozinhar com glúten. Imagina sem glúten. Então foi um desafio muito grande para mim. Aprender a fazer, né, a fazer do princípio ali e aprender a fazer sem glúten. Então foi bem complicado no início. E quando eu comecei, eu fazia isso. Eu pegava uma receita na internet errada, né, porque eu não sabia nem analisar essa receita, porque com o conhecimento prévio sobre os ingredientes, principalmente, você sabe olhar para a receita. Hoje eu sei. Eu olho para a receita e penso, será que tá equilibrada mesmo? Eu consigo identificar se ela está equilibrada ou não, se ela funciona ou não, somente olhando os ingredientes, a combinação deles e as proporções utilizadas naquela massa. Então é isso que você precisa aprender também. Ter esse conhecimento básico, esse conhecimento prévio para poder executar as suas receitas corretamente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estudar um pouquinho sobre os ingredientes. É o que você está fazendo aqui hoje, tá? Com essa live comigo. Claro, tem diversos outros conteúdos meus ali sobre ingredientes, sobre farinhas, né? Específicos sobre os grupos de farinhas que você também pode assistir e deve assistir para você entender mais sobre isso. Então, é esse o conhecimento básico que você precisa adquirir para depois fazer a receita. Que é o pular etapa, né? Quando a gente começa, a gente pula etapa. A gente vai direto para a receita e aí o resultado não vem. Não é mentira, é verdade, porque você sabe que é verdade, né? Se as suas receitas já ficam perfeitas, maravilha. Mas eu tenho quase certeza que não. Então, quando você adquire esse conhecimento, escolhe a receita certa, porque isso é muito importante. Quem está começando não vai pegar um pão francês e fazer. Por quê? Por que eu não posso pegar o pão francês? Porque o pão francês, ele precisa de alguns cuidados a mais, vamos dizer assim. E você precisa ter uma certa experiência nos preparos das receitas para entender ali qual é o ponto de hidratação que você precisa deixar, para saber modelar esse pãozinho, para colocar na temperatura correta do forno, para que dê o salto de forno, né? O pão francês, ele tem muitas etapas. Quando a gente está começando, né, a fazer as receitas, a gente não tem essa experiência, a gente não tem esse know-how ali de receitas para saber os pontos de cada etapa, para saber o tempo de cada etapa no olho, porque o que eu dou é um parâmetro de tempo. Então, não comece querendo fazer um pão francês. Comece por receitas mais simples, tá? E aí, na hora de comprar as farinhas também. Eu não sei quais farinhas comprar. Eu, no início, comprei vários tipos de farinhas. Nossa, vou comprar porque vai dar bom. O que aconteceu com as minhas farinhas? Venceram todas. Eu não sabia usar. Não adianta você querer comprar 6, 7 tipos de farinhas em quantidades maiores, né? Porque nem sempre a gente consegue uma quantidade pequena. E não vai usar, gente. A gente precisa começar com as básicas. Farinha de arroz, polvilho doce, amido de milho, fécula de batata, que são as farinhas mais utilizadas nas receitas sem glúten.
E eu recomendo que você comece por receitas mais simples. No meu método, inclusive, é assim que a gente faz, tá? A gente começa por receitas mais simples, mas eu vou falar depois mais dele, mais pra frente. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, você precisa escolher a receita certa. Escolha uma receita com menos etapas. Bolo simples, bolo de chocolate, bolo de laranja, bolo de baunilha, bolo de nada, né? Bolo de qualquer coisa. Mas comece por receitas mais simples. Evite receitas que demandam uma atenção muito maior, que demandam etapas grandes e diferentes etapas também, porque você pode se atrapalhar, tá? Quando você tá no início, que você não tem muita experiência, você pode se embananar ali em algum tipo de preparo, algum tipo de etapa ali, e aí você acaba estragando a sua receita. E quando você estraga a sua receita, você se frustra, você perde ingredientes, você acha que você não é capaz de fazer as receitas sem glúten. Então, vamos começar do jeito certo. E o jeito certo é começando por uma receita simples, tá? Um bolo simples tá ótimo. Hoje você faz um bolo simples, semana que vem você já pode fazer um pão mais simples, um pão de forma. Então comece aos poucos, tá? Não vá com muita sede ao pote, porque você pode se frustrar demais. Você pode desperdiçar seus ingredientes e isso a gente não quer. Quanto à compra de farinhas, você precisa comprar as farinhas básicas. Então, primeiro escolha a receita que você quer fazer. Depois você olha qual é a listagem de ingredientes, compra as farinhas que estão citadas naquela receita. E aí sim, execute aquela receita de acordo com o modo de preparo. O que é importante é que você conheça pelo menos as farinhas que você vai usar naquela receita, primeira receita. Então, se na sua receita lá vai farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce e farinha de amêndoas, vamos supor, né? Você precisa saber que a farinha de arroz é uma farinha de estrutura, que ela tem odor, coloração neutras, ou seja, se você fizer um bolo branco, ele vai continuar sendo branco, ele não vai ficar mais escurinho por conta da farinha, porque ela é branca, que ela não deixa sabor residual se ela estiver em uma quantidade adequada, né? Então, tudo isso você tem que saber. Que o polvilho doce é uma farinha de liga, ou seja, ele vai auxiliar, né, na junção dos ingredientes. Eu vou, com o polvilho doce, ter um pão, um bolo no resultado final que não esfarele, tá? Você tem que saber que o amido de milho é uma farinha de maciez e leveza. O que significa isso? Ela vai auxiliar a deixar o nosso bolo com um miolo mais leve, com um miolo mais macio, mais fofinho, tá? Sabe o bolo que fica com o miolo bem leve, que a gente, né, consome aquilo, ele derrete na boca? É principalmente por conta do amido de milho ou da fécula de batata, tá bom? E aí, você tem que entender que você precisa de pelo menos essas 3 funções na sua receita, tá? Estrutura, liga e maciez. Nossa, mas por quê? De onde é que você tirou isso, Gabriela? Eu tirei isso da farinha de trigo. Quando a gente a farinha de trigo lá, né, lá do com glúten, ela agrega diversas funções às massas. As nossas não, as massas. E dentre essas funções, as principais que ela agrega são estrutura, liga e maciez. Então, aqui no nosso sem glúten, nós não temos uma única farinha que resolva todas essas funções, que tenha todas essas funções. Então, a gente tem grupos de estrutura, grupos de liga e grupo de maciez e leveza. Nós não temos uma única farinha com essas 3 funções. Por isso, nós precisamos combinar corretamente as farinhas. Nós precisamos fazer um mix com pelo menos uma farinha de cada grupo. Uma de estrutura, uma de liga, uma de maciez e leveza. Pelo menos, tá? Então pronto, né? Se eu tenho um mix, se eu tenho essas 3 farinhas nas quantidades adequadas, tá resolvido, o meu bolo não vai esfarelar. Não necessariamente, tá? Por quê? Porque o glúten, que tá lá na farinha de trigo, ele é um conjunto de proteínas muito forte, né? Ele é muito potente, assim, dentro da farinha. Então, ele vai evitar mesmo que o seu bolo esfarele. Se aqui, nas nossas farinhas sem glúten, nós tivéssemos uma única que agregasse todo esse potencial do glúten, pronto, estaria resolvido, mas a gente não tem. Mas e as farinhas de liga que você acabou de citar? As farinhas de liga, elas auxiliam na liga, na elasticidade do seu bolo, mas nem sempre são o suficiente para evitar que o seu bolo, depois de assado, não esfarele.
Então, geralmente, a gente precisa colocar outro ingrediente nesse mix, que não é uma farinha, tá? Mas que é um ingrediente que complementa o mix. Então, a gente vai colocar um agente de liga. Goma xantana, goma guar, CMC, psyllium, são 4 exemplos de agente de liga. Os mais utilizados, né? Na indústria a gente vê outros tipos de gomas, né? Mas a gente usa esses mesmo nos nossos preparos caseiros, né? Então, a goma xantana é um agente de liga que tem uma capacidade muito forte de agregar liga à massa. Ela se comporta de maneira muito similar ao glúten. Então, por exemplo, o glúten, ele é capaz de formar uma rede viscoelástica dentro da massa com farinha de trigo, né? Essa rede, né, liga assim as moléculas, tem ligações. E aí essa rede vai ajudar a manter a umidade, a fazer o pão crescer, o bolo crescer, né, uniformemente dentro do forno. Ele não vai esfarelar, a massa vai esticar sem romper, né, sem haver o rompimento, porque o glúten ele estica bem, ele estica bastante, né? E aqui a goma xantana, ela vai fazer um papel bem parecido, bem similar ao glúten. Inclusive, o agente de liga, né, a goma xantana, ela é o ingrediente que mais se parece com o glúten quando a gente está buscando essas características. Então, a goma xantana também é capaz de formar essa rede viscoelástica, viscosa e elástica, né? Dentro das nossas massas. Então, o nosso bolo, com a goma xantana associada ao mix equilibrado de farinhas, vai ter um crescimento uniforme, vai ter uma expansão boa dentro do forno, sem rupturas, sem rachamentos, né, por conta dessa elasticidade da goma xantana. A goma xantana, através dessa rede que ela forma, ela também é capaz de manter os gases, a umidade dentro da massa. Então, isso favorece a umidade da massa, a durabilidade desse produto depois de assado e, claro, a elasticidade. Então, ela une os demais ingredientes da receita. Por isso, sim, em regra, a gente usa um agente de liga nos preparos. Eventualmente, a gente pode, claro, fazer, né, um mix de farinhas ou agregar outros tipos de ingredientes que substituam essa função da goma xantana. A gente consegue? Consegue, porque a goma xantana não é obrigatória. Só que para você fazer isso, você precisa de conhecer um pouquinho mais dos ingredientes, para saber como combinar, quais combinar, para suprir a falta da goma xantana na sua receita, tá? O ideal, eu não consumo goma xantana, o que eu posso usar no lugar? Você pode usar o psyllium. Eu tenho um aluno que ele comprou o curso para fazer os preparos para a esposa dele, porque a esposa dele tem doença celíaca, a Adriana. Então, ele comprou o curso, ele aprendeu a fazer as receitas para fazer para a esposa. E eles não usam goma xantana. E aí, na primeira mentoria que a gente fez, ele já veio com essa dúvida. Eu não uso goma xantana, o que eu vou usar agora? Psyllium. Então, o psyllium passou a ser o substituto da goma xantana para a família do Moisés e da Adriana. Eles usam o psyllium nas proporções adequadas e ele supre perfeitamente a ausência da goma xantana. Por quê? Porque ele também é um agente de liga. Qual é a diferença principal? A diferença principal entre o psyllium e a goma xantana é que o psyllium ele vai absorver muito mais o líquido da massa. Então, quando você troca a goma xantana pelo psyllium, você precisa aumentar um pouco o líquido da receita para que a sua massa não fique ressecada, tá bom? Mas dei toda essa volta para te dizer que você precisa de um mix equilibrado e que você precisa usar um agente de liga para te auxiliar nessa união dos demais ingredientes, a manter esse bolo de ingrediente unido depois que você assou o seu bolo sem glúten, tá bom? Muito importante você ter a noção dessas combinações de farinhas, por exemplo, e é importante demais você entender sobre as farinhas, principalmente porque muitas delas têm funções, a função principal, né, assim, a maioria é bem fácil de identificar, mas cada uma tem uma particularidade. Exemplo, a farinha de grão de bico, ela deixa um sabor muito forte na receita. E ela é uma farinha de estrutura, né? Só que ela deixa um sabor residual muito forte. Então, se você não sabe disso, você usa só a farinha de grão de bico e aí o resultado final vai ficar ruim, porque você vai ter só um bolo com gosto de grão de bico. Então, para isso também você precisa conhecer as farinhas. Para saber, se o grão de bico, a farinha de grão de bico, deixa sabor residual, o que eu posso usar junto com ela para baixar esse sabor forte?
eu posso usar outra farinha neutra ou outras farinhas neutras, né? Mas é muito importante que você tenha esse conhecimento para poder brincar com as substituições, brincar com os ingredientes, tá bom? Muito importante isso. Dúvidas principais que as pessoas têm, né, quando estão começando. Como eu falei, qual receita eu faço? Quais farinhas eu compro? Ah, eu posso usar goma xantana? Ou será que é melhor usar psyllium? Ah, eu uso leite ou água? Qual a diferença? Como que eu misturo os ingredientes? Então, são dúvidas pontuais dentro da receita que todo mundo tem, ou a maioria das pessoas, pelo menos, tem uma dúvida ou outra, né? Porque o preparo sem glúten, ele é diferente do preparo com farinha de trigo, com glúten. Por quê? Porque, principalmente, nós temos farinhas que absorvem os líquidos de maneiras diferentes. Então, eu não posso fazer a minha massa sem glúten e deixar na bancada esperando eu ir comprar o fermento. Por quê? Porque eu vou perder umidade dessa massa e meu resultado final vai ficar seco. Porque eu afeto ali a estrutura dessa massa. Se eu já coloquei o fermento e deixei a massa parada para preparar a forma, eu também vou ter prejuízo no resultado final, porque o fermento já está agindo dentro da massa. Então, sim, você pode ter muitas dúvidas nesse início. É normal, mas para saná-las, você precisa conhecer os ingredientes principalmente. Depois que você conhecer os ingredientes, você já vai ver que, por exemplo, qual é a diferença de eu usar leite e água? Quando você for estudar sobre isso, você vai ver que a água só é água. O leite, ele tem proteína, ele tem gorduras e ele tem água. Ou seja, quando eu tenho proteínas e gorduras na minha massa, eu aumento a maciez e a umidade. Se eu uso leite e eu troco por água, o que eu vou ter na minha massa? Um leve ressecamento dessa massa. Claro que isso depende dos demais ingredientes, mas a troca direta ali, né, sem considerar os outros ingredientes, a gente resseca um pouco a massa por conta que eu tiro gordura e proteína da receita, tá bom? Então, muito importante vocês entenderem isso. Só uma coisa sobre farinha, quem tá começando agora e tem restrição ao glúten que reage com contaminação cruzada, precisa ficar de olho nas compras das farinhas. Olhe o rótulo sempre leia o rótulo e não compre produtos a granel que não sejam certificados gluten free. Por quê? Porque os produtos a granel, eles têm grandes chances de estarem contaminados por glúten. Então, se você tem restrição e reage à contaminação cruzada, não compre produtos a granel que não sejam certificados gluten free, porque senão esses produtos podem conter contaminação cruzada e ela vai afetar a sua saúde também, tá bom? Só um adendo sobre a compra de ingredientes. É importante que você entenda sobre os ingredientes também para saber como eles interagem, como eles funcionam nas massas. Vamos de exemplo, né, para vocês entenderem melhor. Quando eu estou trabalhando com o açúcar, por exemplo, muitas pessoas acham que o açúcar só adoça. Essa era uma dúvida de uma aluna minha, a Priscila. A Priscila, quando entrou, quando me conheceu, na verdade, antes de entrar pro método, quando ela me conheceu, ela falou, nossa, uma coisa que você falou durante, né, os vídeos que eu assisti é a função do açúcar. Eu nunca imaginei que o açúcar tinha tantas funções, eu achava que ele só adoçava. E eu sei que muitas pessoas pensam assim também, porque, né, o que a gente vê, o açúcar só adoça. Na verdade, o açúcar, ele tem diversas funções dentro das nossas massas sem glúten. O açúcar adoça, o açúcar traz umidade, traz maciez. O que o açúcar granulado faz dentro da nossa massa quando ela está dentro do forno? Olha só essa explicação. O açúcar granulado, que tem o grânulo mais grosso, né, o açúcar cristal ou demerara, o mascavo também, ele tem um grânulo mais grossinho. E aí, quando a minha massa está dentro do forno, a temperatura interna, ela é reduzida por causa desse açúcar mais granulosinho, porque ele demora mais para derreter. Então, eu demoro para elevar um pouco a temperatura dentro da massa. O que isso ocasiona no resultado final? Quando eu uso esses açúcares mais granulosinhos, eu tenho um resultado final mais macio e mais úmido. Por quê? Porque eu retardei a temperatura no interior da massa e eu dei mais tempo, né,
para que os processos de gelatinização dos amidos, coagulação das proteínas, acontecessem mais lentamente, no caso, né? Eu reduzi a temperatura, então eles começaram a acontecer mais lentamente. Isso proporciona um resultado final mais macio e mais úmido. Então, o açúcar não só adoça, ele atua com diversas funções. Quando a gente bate o ovo com o açúcar na batedeira, a gente incorpora uma grande quantidade de ar. Por que que isso acontece? Porque eu tenho fricção entre os grânulos de açúcar e, né, a gema, a albumina da clara ali, que é a proteína da clara, vai promovendo essa incorporação de ar na massa, né, naquela mistura cremosa de ovos com açúcar. Essa mistura cremosa, né, eu já vou falar sobre um método que a gente usa, que é parte desse princípio, né, essa mistura que a gente faz, incorpora grande quantidade de ar, nos bolos ela é maravilhosa. Por quê? Porque a gente consegue um bolo muito mais macio, mais volumoso, mais aerado, mais leve, quando a gente incorpora uma grande quantidade de ar na massa. Por isso que sim, a gente consegue fazer praticamente todas as receitas sem glúten à mão, inclusive as receitas de pães, tá? Não se preocupe, meu Deus, eu não tenho nenhum equipamento, eu não posso fazer receita sem glúten. Não, você pode sim. Você pode sim, porque as receitas sem glúten, elas são mais cremosas, né? Você pode ver nos vídeos, assim, na sua prática mesmo, que elas ficam mais cremosas. Tanto as de bolos quanto as de pães, a gente consegue uma textura menos firme, menos consistente. Então, facilmente, né? Facilmente a gente consegue fazer à mão essa massa. O que a gente tem que fazer é misturar muito bem para incorporar muito bem os ingredientes. No restante, funciona super bem à mão, tá? Bolos... A gente pode usar o método direto, por exemplo, que é como? Mistura o ingrediente líquido com seco ali, né? Mistura os líquidos, mistura os secos, depois mistura os dois. Então, esse é o método direto e a gente consegue fazer perfeitamente com um fouet à mão, tá bom? Os pães também a gente consegue fazer à mão. Então, não ter equipamentos não é desculpa para você não começar, tá bom? Para você começar, na verdade, né? Então, não ter equipamentos não é desculpa para você começar. Você tem que colocar a mão na massa. E se não tiver batedeira, vai na mão, não tem problema nenhum, tá? É só você ter um pouquinho mais de força no braço ali para bater principalmente as receitas de pães. Claro, tem algumas receitas que a gente precisa do auxílio de um equipamento mecânico, né? Um equipamento ali que bata sozinho, por exemplo, a batedeira. Tipo de receita que precisa disso? Bolo pão de ló. A menos que você tenha um braço muito forte e consiga aerar bem as claras, né? Por quê? Porque a gente precisa aerar as claras, incorporar uma grande quantidade de ar nesse tipo de receita. Então, há exceções, sim, que a gente... né, uma batedeira facilitaria muito a vida, mas não é impossível de fazer à mão. Então, não tenho batedeira, o que que eu faço? Faz à mão. Pega um fouet, pega uma espátula e faz à mão, tá? Você consegue, sim, é possível tranquilamente fazer as receitas sem glúten à mão. E aí... falando do açúcar, né? O açúcar, ele tem todas essas funções que eu citei. Se a gente tira o açúcar da receita e a gente coloca adoçante, por exemplo, vocês acham que tem diferença no resultado final? Será que o adoçante também agrega as características que o açúcar agrega? E, na verdade, ele não adiciona todas essas funções. Ele vai entrar somente para adoçar. Ele entra para adoçar as receitas. Então, maciez, umidade, volume, caramelização, a gente não vai ter no nosso bolo quando a gente troca o açúcar por adoçante. Nossa, então eu não posso fazer isso? Pode, só que a gente precisa corrigir a receita, tá? Mas esse não é um assunto para essa live especificamente, porque a gente tá falando de quem tá começando. Então, substituição é um assunto que a gente vai tratar depois que você já tiver uma certa prática nos preparos, depois que você já estiver conhecendo mais os ingredientes, tá? Nesse momento, o que você precisa focar eu preciso conhecer o básico dos ingredientes que eu vou usar, preciso escolher uma receita mais simples, preciso executar corretamente essa receita de acordo com o modo de preparo que foi citado nela, para eu conseguir um resultado final que eu goste, né? Eventualmente, você pode errar essa sua primeira receita, mas não desanime, tá bom? As receitas sem glúten precisam de mais cuidados, precisam de exatidão, por exemplo. Então, uma balança culinária vai te ajudar muito nesse início. Por quê? Porque quando a gente está medindo com xícaras ou colheres medidoras, as chances de a gente colocar uma quantidade maior ou menor do ingrediente são altas. E isso vai provocar um resultado final alterado, que pode não ficar tão ruim,
mas pode desandar completamente. Então, o uso de uma balança culinária, principalmente para você que está começando, é essencial. O uso de um termômetro de forno, se você não conhece o seu forno muito bem, também vai te ajudar, tá? Se você conhecer, se você já souber ali mais ou menos a temperatura e o tempo, vai sem termômetro, mas é mais pra frente você investe nisso também, porque ajuda muito, tá bom? É muito importante isso. Nem sempre, na maioria das vezes, na verdade, o botão que fica do lado de fora do forno marca exatamente a temperatura que está lá no interior. O meu, a diferença é de 40 graus. 40 graus, gente, é muita diferença. A temperatura é muito diferente do que marca no botão e do que realmente aquece lá dentro. Então, o auxílio de um termômetro é maravilhosamente bem-vindo, porque a gente vai ter mais exatidão e mais controle do que a gente está fazendo. Quando a gente tem mais controle, a gente consegue resultados perfeitos. Viu? É isso, gente. Vamos continuar aqui. Uma coisa muito importante, inclusive alguém citou numa live esses dias, essa semana, sobre organização, acho que foi anteontem. Organização na hora do preparo da receita. Como que geralmente, né, pelo menos era o que eu via, né, da minha mãe, é o que eu vejo da minha mãe até hoje, fazendo receitas com farinha de trigo, como que ela faz? Como que usualmente as pessoas fazem? Pega lá a batedeira, coloca em cima da bancada, pega o ovo com açúcar, põe para bater e vai procurar os outros ingredientes. Bateu ali, vai, coloca um líquido, coloca a farinha, mistura, busca o fermento, põe o fermento, deixa a massa parada, vai preparar a forma e põe o bolo para assar em um forno frio. Gente, quando a gente trabalha com receita sem glúten, lembra que eu falei que a gente precisa de alguns cuidados? E para você reduzir as suas chances de errar a sua receita, principalmente as primeiras, né, para você ter um ânimo maior de continuar, você precisa controlar todas essas variáveis. Então, organize-se. Ah, eu vou fazer uma receita de bolo de chocolate. Pega lá a lista de ingredientes, separa todos os ingredientes na sua bancada, pesa cada ingrediente num potinho separado. E aí você vai começar a fazer a receita? Não, você vai preparar a sua forma, você vai ligar o seu forno para pré-aquecer, tá? Para você controlar todas essas variáveis e aumentar as suas chances de acerto na receita. Inclusive teve alguém que comentou essa semana também no YouTube, falando o seguinte, que na hora que você está começando a fazer receita sem glúten, você não vai pegar o seu pote, a sua tigela, colocar na balança, tarar e ir colocando todos os ingredientes um em cima do outro. Por quê? Porque se você não tem experiência, você não sabe quanto de farinha dão 100 gramas. Você não sabe quanto de óleo dão 85 gramas. Então, se você vai misturando um em cima do outro ali, você pode perder a conta, você pode passar desse peso, você pode ter um problema com a balança, porque às vezes ela desliga sozinha, tá? Depois de um tempo, a balança desliga automaticamente. E aí, se você tá lá na metade da pesagem, vamos lá, você tá pesando farinha de arroz, amido de milho e polvilho doce, tudo branco. Farinha de arroz e amido de milho e polvilho doce, tudo branco, um grânulo muito parecido de tamanho. Aí você tá misturando, né? Colocou ali a farinha de arroz, vai colocar o polvilho doce. Na metade da pesagem, sua balança desliga. Você não sabe qual era o peso que tava e não tem como você separar os ingredientes porque misturou tudo. O que você vai fazer? Vai ter que recomeçar. Então, você tira aquilo e recomeça a pesagem. Então, organize-se. Separe os ingredientes da receita, pese esses ingredientes antes de começar, prepare a sua forma e aí sim você começa a executar da maneira correta e indicada essa receita para você colocar para assar no tempo correto, tá bom? É muito importante, por quê? Porque se você não se organiza, dependendo do tipo de receita que você está fazendo, você vai perder a sua massa. Né? A receita sem glúten, se você demora muito, você tem um prejuízo bom ali na massa. Se você estiver usando uma massa, por exemplo, do método espumoso, como é que é esse método espumoso? Você vai bater os ovos inteiros com açúcar, ou só as claras, ou só as gemas com açúcar. O fundamento é, eu preciso incorporar uma grande quantidade de ar na minha massa, para que o meu bolo cresça dentro do forno através dessa fermentação mecânica. Eu não uso o fermento químico, por exemplo, tá? Aqui o bolo clássico que a gente faz por esse método é o bolo pão de ló, tá? Que não vai fermento químico na massa em regra.
Mas a gente pode usar esse princípio do método espumoso para fazer centenas de outros tipos de receitas. Então, você bate o ovo com açúcar, depois tira da batedeira e incorpora os demais ingredientes. Então, quando você faz um bolo pão de ló usando o método espumoso e deixa sua massa muito tempo parada, todo o ar que você incorporou, ou grande parte dele, vai se perder. Por quê? Porque as moléculas, as bolinhas de ar ali dentro vão se rompendo. Então, você tem perda na qualidade do seu resultado final quando você deixa sua massa parada por muito tempo. Então, se organize para você fazer no tempo correto, colocar os ingredientes na ordem indicada na receita, porque também altera o resultado final. E assim você vai conseguir fazer uma receita maravilhosa. E falando do método agora que eu disse que eu ia comentar, dentro lá do meu método, como que funciona? Exatamente como eu te citei aqui. Você vai conhecer os fundamentos, então você conhece os fundamentos, o que é o glúten, como você substitui o glúten, que não é só trocar farinha de trigo por farinha sem glúten. Você tem que entender como fazer essa substituição de maneira eficiente, como substituir o leite animal. Você vai aprender como você vai preparar as receitas ali, no geral. Deixa eu ver um negócio aqui. Pronto. Então, você vai aprender, né, a executar essa receita perfeitamente. E aí, tudo isso no módulo de fundamentos. Depois, você vai para a prática. E adivinha qual é a primeira receita de prática do nosso método? Bolo simples. Por quê? Porque eu preciso começar por uma receita que tenha menos etapas, para que todo mundo consiga alcançar um resultado bom, um resultado perfeito com aquela receita. Então, primeiro você aprende como aplica, depois você aplica. Então, é aprendendo um pouquinho, executando um pouquinho. Então, é assim que funciona. É desse jeito que você começa certo. Você precisa primeiro entender os fundamentos para depois aplicar nas receitas. Certo, gente? Então, o mais importante, inclusive isso aqui é muito legal, que eu acho que foi a Cida que me falou há um tempo atrás numa live sobre isso. É o seguinte, quando a gente está começando, a gente precisa, principalmente, né? A gente precisa seguir um método. Então, você vai conhecer várias pessoas nesse mundo, né? Que fazem receita sem glúten. Você vai aprender com determinadas pessoas, vai conhecer outros tipos de método, outros tipos de preparo de receita. E você vai escolher um. Você vai escolher uma pessoa que tem um método para você seguir. Por quê? Você já fez dieta para emagrecer? Quando você faz 5 dietas ao mesmo tempo, você tem um resultado bom, né? Um resultado assim que efetivamente te emagreceu. Quando você mistura umas 5 dietas, você não tem um bom resultado. E aqui é do mesmo jeito, você precisa de um método. Uma pessoa te ensinando. Então, busque a que você mais se identifica, a que mais vai te agregar nesse momento, para você seguir aquele método, tá? Não fica misturando, né? Pescando em aquário. Eu vou pegar o bolo não sei de quem, vou pegar o bolo da Gabriela, vou pegar o bolo não sei mais de quem, vou fazer esse monte de mistura e vou esperar um resultado, tá? Escolha uma pessoa para você seguir aquela pessoa aí com aquele método. Porque se você caça em vários lugares, você acaba não fazendo nenhum certo. Tá bom, gente? Muito importante isso. Lembrei porque a Cida me passou esses tempos atrás num comentário que ela fez. E eu acho realmente isso muito importante. Não adianta você ficar pegando de todo mundo um pouquinho para ver se você consegue fazer criar o seu, por exemplo, né? Um jeito seu de fazer. Você precisa seguir um. Que depois você vai criar um jeito seu também. Só que você precisa seguir um para ter todo o conhecimento, né, adequado sobre aqueles preparos. Certo, gente? Bom, agora vamos para as perguntas no chat. Quem é que tá com dúvida, coloque aí suas perguntas. Quem tá começando agora, coloque aí, eu tô começando agora, quero aprender muito, que eu quero ensinar para você também. Fiz o seu bolo de chocolate, mas na caneca. E aí, Lícia? Como é que ficou o resultado na caneca? No micro-ondas? Tomando café com bolo de caneca baseando no seu destes dias. Arrasou, hein, Lícia? Muito bom. Tomando café com bolo de chocolate. Ó, que delícia, gente. Que inveja. Pode usar flocos de psyllium no pão francês? Pode sim, tá? O que você tem que observar? Como eu disse, o psyllium ele vai absorver mais
os líquidos da receita. Então, principalmente num pão modelável, a gente precisa tomar cuidado com isso para não colocar líquido demais nem líquido de menos. Então, vai colocando aos poucos, tá? Provavelmente você vai precisar aumentar a quantidade de água da receita, mas vai aumentando aos poucos para você não perder o ponto. Fiz o bolo de chocolate, deu super certo. Arrasou, Cirlei! Que bom que você gostou do resultado. Muito bom. Aquele bolo de chocolate é imperdível. Imperdível, gente. Quem não fez, faça, porque é muito bom. E aí, Larissa, bem-vinda. Bora lá. Helena, marcando presença. Nanda. Não consegui assistir ao vivo ontem, mas assisti hoje. Adivinha, estou provando agora a receita de bolo de chocolate. Maravilhoso. Melhor do que feito com trigo. Obrigada. Que bom, Nanda. Fico muito feliz que você tenha acertado a receita e que tenha gostado do resultado. Arrasou. Muito bom. Assisti ontem, depois da live, a aula do bolo de chocolate. Vou tentar fazer pro meu café do Dia das Mães. E isso aí, Larissa, é uma ótima receita para você fazer pro café de Dia das Mães. Muito bom, arrasou. Espero que sua mamãe goste. Em pães com glúten, já vi água gelada, que a água gelada é muito mais eficiente. No sem glúten, isso vale? Valéria, olha só. Quando que eu indico usar água gelada? Quando você mora em local quente demais. Porque aí, principalmente se você estiver fazendo pães modeláveis, né? Quando você mora em um local mais quente, se você tá modelando seu pão ali e tá calor, seu pão já vai começar a fermentar. Então, isso não é legal, não é interessante. Aí eu recomendo sim que use a água gelada, tá? Nos demais casos, água em temperatura ambiente. Ah, eu moro em um local muito frio. Usa água morna, tá? Então, nesses extremos, local muito quente, água gelada. Local muito frio, água mais morninha, tá? Não quente, morna, porque senão você mata seu fermento. Mas nessas situações. As farinhas sem glúten também auxiliam no combate da diabetes. Isso é uma pergunta? Se forem farinhas que são de baixo carboidrato, se você consumir na quantidade adequada, né? Você pode consumir as farinhas sem glúten. O negócio do diabetes é que depende do tipo, né? E também de quais farinhas você usa. Nós temos farinhas que são pobres em carboidratos, ou que têm um baixo teor de carboidratos, são as consideradas low carbs, né? Entra ali amêndoa, coco, abóbora. Então, essas farinhas. E temos as outras farinhas. Farinha de arroz, trigo sarraceno, que sim, né? Arroz integral, grão de bico, elas têm um elevado teor de fibras, mas elas também têm um elevado teor de carboidrato. Então, tem que ver quais farinhas você pode usar para poder usar nas receitas dos seus pães e dos seus bolos. Cadê? Oi, Aparecida, bem-vinda. Perdi a hora da live porque tava pesando meus ingredientes pro pão de batata doce. Ordem dos ingredientes é fundamental para não errar. Isso mesmo, Aparecida, ó, seguindo exatamente o método. Aparecida é uma aluna super aplicada, né? Então é isso mesmo, tem que pesar os ingredientes e não tem problema. Se é por isso, tá perdoada, tá? Volta para assistir o início da live depois. Vamos lá. Muito difícil para mim toda noite ter que fazer alguma coisa diferente. Eu não janto, sou do café ou chá. Tudo que é uma receita de pão frigideira ou omelete já fiz. Larissa, tenta fazer as receitas de pães. Você já tentou fazer as receitas de pães que tem disponíveis no YouTube? Tenta fazer receita de pão, tá? Pão de frigideira também, né? Por alguns tempos, assim, ninguém merece, né? Igual tapioca, a gente enjoa. Então faz uns pães diferentes. Tem pão francês, tem pão brioche, tem pão doce, pão de forma, focaccia, que é uma delícia para tomar com café, para comer com café, né? A focaccia é maravilhosa. Oi, Dorinha, boa noite. Boa noite, minha professora linda. Tô comendo um pão que fiz, tá muito bom. Arrasou, Dorinha. Dorinha tá comendo pão sem glúten, delicioso. Eu olhei várias receitas quando eu vi as suas. Lavei, não entendi a palavra, acho que corrigiu. E gostei muito, as suas explicações são bem esclarecedoras. Que bom, Cleusa, eu fico feliz. Testa as receitas aí agora, né? Amo suas aulas, que ótimo. Adélia, eu acho que o corretor corrigiu sua palavra aí e saiu papéis. Não entendi sua pergunta. Se puder repetir, por favor, tá bom? Ah, sim, pão você toma no café da manhã, entendi. Ah, dá pra fazer umas torta salgada. Torta salgada é legal também.
A focaccia, gosto muito. Biscoito, né? Dá pra inventar algumas coisas. Tem um biscoito de nozes que fica uma delícia. O biscoito de amendoim também fica super nutritivo, né? Dá uma boa saciedade, porque ele é basicamente só amendoim. Então tem algumas receitinhas legais pra você testar ali no YouTube, viu, Larissa? Eu comecei agora, estou adorando sua forma de explicar. Você é muito didática. Que bom, Lúcia. Seja bem-vinda, tá? Fique à vontade para usar e abusar ali do canal do YouTube, tá? Assista aos vídeos, faça as receitas, tá bom? Se precisar de ajuda, é só dar um grito. Iraci também tá começando agora. Gente, sejam muito bem-vindas, tá? Eu espero poder contribuir para o crescimento de vocês, para a melhora das receitas, né? Ou para vocês começarem a fazer as receitas sem glúten, tá bom? Vai dar tudo certo. A gente faz coisas perfeitas, deliciosas, sem glúten, sem leite também, porque a maioria das minhas receitas são sem leite animal. Então é possível a gente ter uma alimentação prazerosa, né? A gente pode ter uma experiência incrível consumindo produtos sem glúten quando a gente sabe fazer e faz do jeito certo. E é por isso que eu tô aqui dando o meu conhecimento aqui, o que eu sei, para vocês conseguirem isso também. Água gelada é para todo tipo de pão. Se você morar em um local muito quente, você pode usar para todos os tipos de pães, sim, que aí você retarda um pouco a fermentação, tá bom? Mas principalmente para os pães modeláveis, porque a gente precisa de um tempo ali para modelar o pãozinho, e esse tempo no local que é muito quente vai fazer o seu pãozinho ir fermentando. Então, principalmente para pães modeláveis. O pão de trigo sarraceno da Gabriela é uma delícia. Ô, Nanda, que bom. Minha família só provou receitas sem glúten depois que conheci seu método. Comiam antes porque não tinha jeito, agora comem com gosto. Todos os dias pergunto se a Gabriela mostrou receitas diferentes. Ah, que legal, Valéria! Que bom, fico muito feliz que sua família inteira goste. Isso é muito legal, gente. Às vezes, né, é só a gente que tem a restrição na família, na casa, por exemplo. E aí é complicado, né, a gente fazer a nossa comida separado, tudo separado, dividido. E quando a gente consegue fazer uma receita ou algumas receitas que todo mundo goste, é muito legal, porque você senta na mesa ali, a mesa, né, senta à mesa com toda a sua família ao redor, todo mundo comendo a mesma coisa e gostando do que tá comendo. Então isso é muito, muito gratificante. Obrigada, vou assistir sim. Você é muito lindona, muito linda. Que bom, Lúcia. Ainda farei o curso, se Deus quiser. Valéria, vai conseguir sim, viu? Vai ser uma alegria ter você numa próxima turma. Quem sabe na próxima turma, hein? Se organiza ali, que daqui uns dias a gente abre a próxima turma. Então vá se organizando pra virar minha aluna logo, pra você fazer todas as receitas que a gente tem lá no curso, que são mais de 70 receitas pra vocês se deliciarem. E não é só de pão e de bolo, hein, gente? Spoiler aí, não é só de pão e de bolo. Esse bolo recheado dá pra fazer ele... Calma. Esse bolo de chocolate dá pra fazer ele recheado? Ou por ser tão fofinho não daria? Então, até dá, mas você precisa colocar um recheio bem leve, tá? Um creme de baunilha, um creme de coco, não tão grosso, né? A camada não pode ser tão grossa, porque ele realmente é muito fofinho. E aí, uma outra coisa, antes de você rechear, deixa a massa, embala bem a massa e põe na geladeira por umas 3, 4 horas, né? Até mais, se puder, de um dia pro outro é melhor. Deixa bem embaladinha na geladeira, pra quê? Pra ela firmar um pouco, que aí você tem mais facilidade em montar esse bolo. Porque ela realmente é bem fofinha, bem delicada. E aí pode ser que você quebre essa massa, o recheio afunde. Então é melhor deixar na geladeira por umas 4 horas, pelo menos, pra ela ficar mais firmezinha e você consegue trabalhar ela com mais facilidade, tá bom? Eu não tenho nenhum problema e quero aprender por ser mais saudável. Isso aí, Lúcia, parabéns, tá? Que bom, porque assim, né, a gente tá vendo hoje em dia que a farinha de trigo ela tá muito modificada, né? Muito modificada. Então, além de a farinha de trigo estar mais modificada, a gente ter, né, muito mais glúten hoje na farinha de trigo do que tinha 40 anos atrás, as pessoas estão consumindo muito mais a farinha de trigo, né? Aumentou o número, a quantidade de consumo de farinha de trigo, de glúten pelas pessoas no Brasil, né, da pandemia para cá, por exemplo, praticamente dobrou o consumo. Então, além de ter mais glúten no grão do trigo ali hoje,
as pessoas estão consumindo em uma quantidade muito maior. Então, isso está causando uma inflamação nas pessoas, porque o glúten, né, está modificado e ele causa alguns tipos de desconfortos, principalmente para quem já tem algum tipo de sensibilidade, né? E hoje em dia a gente tem muitas doenças que são correlacionadas com o glúten. Então, tem muitos casos que nutricionistas, que os médicos recomendam ou a retirada total do glúten ou reduzir o consumo, tá? Porque, né, já se conhece ali que o glúten não faz tão bem, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de doença correlacionada com processos inflamatórios, né, como um todo, assim. Então, hoje, retirar o glúten, quem puder, quem quiser, claro, com acompanhamento de médico, sempre, tá? Acompanhamento de médico, nutricionista, para fazer do jeito certo, né? Mas é muito legal. Eu moro na Bahia e faço pão de forma, mas meus pais são diabéticos. Ah, entendi, Adélia. E aí tem que ver quais farinhas você pode usar para eles consumirem, né? Porque as farinhas sem glúten, muitas delas têm um elevado teor de carboidratos. Claro, tem algumas que a gente consegue usar que são low carbs, mas tem que saber exatamente quais, né, a quantidade para poder fazer um pão que seja seguro para eles. Aqui no Rio Grande do Sul, sigo na água morna, então. Obrigada. Isso aí, Valéria. No Rio Grande do Sul, na época de frio, segue na água morna. Dá pra fazer o bolo de chocolate na air fryer em forminhas menores? Olha só, Larissa, eu nunca testei na air fryer bolos. Mas eu acredito que funcione sim, tá bom? E dá pra fazer em formas menores, sim. Só cuida pra não colocar muita massa dentro da forma, tá bom? Porque ele cresce e pode ir por cima. Então, coloca ali metade da forma, no máximo 2/3 da forma de massa crua, para você não ter um problema de o bolo ir por cima. Uma dúvida, bolos e pães de qualquer receita podem ser recheados? Então, depende da receita. Não vou dizer que todos podem, porque depende da receita, tá? Mas grande parte das massas, sim, podem ser recheadas, tá? Os pães e os bolos. Pode ir pra igreja, Edseia, vai ficar gravado assim, tá? Depois você assiste o restante da live. Bruna, Renata, tudo bem? Não tem receita de wrap 10 não, tá bom? Pão brioche eu fiz, adorei, mas outro dia ficou esfarelando. Pode ser que você tenha deixado um pouquinho mais seca a massa, ou não tenha armazenado corretamente a receita, ou tenha deixado dentro do forno um tempo a mais, tá? Quando a gente não armazena corretamente, o pão resseca e ele esfarela sim, depois. Quando a nossa massa ela já está um pouco seca, né, ali crua ainda, também ele fica esfarelando depois, tá bom? Então tem que ver ali o que aconteceu com a massa. Esses pães modeláveis, quem não tem muita experiência, eu também no início, tá? Eu também no início fazia isso. Eu deixava um pouquinho mais seca a massa para eu poder modelar mais fácil, né, esse pão. Então, quando eu deixava mais sequinha a massa para eu modelar com mais facilidade, o meu resultado final ficava mais seco no outro dia. Então, eu gosto muito de congelar os pães no dia que eu faço. Então, eu faço o pão de forma, faço pão francês, pão brioche, eu consumo no dia e o que sobrou eu fatio e congelo. Sempre congelo. Por quê? Porque é a melhor maneira de você manter as características iniciais da massa. Para você manter a umidade, a maciez, o sabor, né? Porque o sabor vai alterando também com o tempo. Então, é a melhor maneira de você manter essas características na massa, congelando. Ah, então eu descongelo e consumo assim? Não, você vai descongelar e vai aquecer um pouquinho. Se você descongelar o seu pão e não aquecer, ele vai esfarelar, vai quebrar, tá bom? Então você aquece para voltar a liga nessa massa. Importante isso, aquecer a goma xantana.